Bom dia a todos, aqui o Roger Batê. Hoje, dia 7 de janeiro de 2016. Então a gente pode ver 4.090, o dólar inteiro está sendo negociado a 4.090, abriu a 4.090, 86, pronto, abriu no mini 4.085, 90. E o mini abriu a 41, caiu, né? Está 41.300. Então deu mais uma queda. Perdeu todos os fundos. O mini, o índice, o Ibov vai está indo para os 39 mil pontos. Né? Então vamos esperar um pouco e deixo passar geralmente uns 5 minutos para ver o que qual sair a tendência. Então há uma força de compra, acho que ele vai subir até o 102, então acho que vou comprar a mercado. Não estou gostando muito disso, ele está aqui nesse topo. A probabilidade dele subir até 104 reto. Não estão conseguindo empurrar para baixo. Esqueci de colocar a senha. E sem a senha não funciona. E agora já está taxa. Vou tentar colocar aqui uma compra a 92, mas acho que já está taxa. Já está taxa, infelizmente. Pronto, estou comprado a 92,50, não sei se é uma boa, mas eu acredito que ele vai até os 104. Estou apostando nisso. Eu coloquei o meu stop na 87,50 porque se ele vier passar dessa mínima aqui, não seria normal. Prefiro aí ficar de fora. São 5 pontos, né? 5 pontos e meio que eu vou perder se fizer isso. Eu tenho a impressão que eles vão fazer a mesma. Não tá muito legal não. Levantei 88,50 porque não é para ele vir aqui. Tá virando aqui, tá virando. Eu vou fechar isso.
Então fechei, perdi. Eu perdi. Então fechei a 90,75 em média. O que me dá 1,50, 1,75. 1,75. Ele vai corrigir, não dá para ver aqui nesse. Ele vai recuar mais. Então é isso mesmo. Não tive a força de ir até o 104. Então vamos esperar um pouco, ver o que ele vai fazer. Ele tem várias possibilidades. Nós podemos ter a possibilidade de ele vir, corrigir até aqui ou até um pouquinho mais para baixo. Isso é o gap da abertura. Então ele pode até vir a fechar o gap. Não sei isso, mas aqui temos vários topos. Então ele pode vir até o 78 aqui, antes de voltar a subir para romper o 104. Ele vai buscar força. Não é um bom sinal de força, né? Não é... Vamos, o mini índice está tentando se segurar nos 300, né? Já está no 330, 340. É possível que ele repique, porque ele está muito afastado da média. Está muito afastado da média. Então é possível que o índice futuro tenta repicar, portanto aí o dólar ia para baixo. Acho que é uma indefinição, vamos esperar uma melhor definição para ter mais segurança. Vender aqui é perigoso. Vender aqui para aproveitar essa queda é contra a tendência é de alta. Muito claramente seria apostar, ou então daria para vender para catar 4 ou 5 pontos, mas eu não faço isso, prefiro alguma coisa mais segura. Então a gente pode ver agora que ele está nessa região, é uma região de suporte, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Então eles continuam vendendo, né? Claramente, né? Socaram aqui 100 contratos, 15, 20, 50, 30, mas já está aparecendo alguns compradores, né? Mas talvez seja pessoas que estejam fechando a posição vendida aqui, mas tenho a impressão que eles vão repicar dali. Então vamos acompanhar, ver o que vai acontecer, se eles vão segurar esse 78. Vou colocar uma compra a 78. Comprar a 78. Vamos ver se eles voltam até lá. Seria interessante. Ele está caindo de novo. Eu não sei se ele vai conseguir voltar a ter. Ele pode voltar, pode fazer várias barras aqui, né? E portanto ir até essa mínima aqui de 76. Você vê que tem comprador aqui, né? Tivemos muitos compradores a 84, 85. E apesar dos vendedores forçarem para baixo, não está caindo tão rápido. Então vamos ver se ele pelo menos consegue voltar a 78. Trouxe a minha compra a 76,50. Que acho que ele vai voltar nessa base. Ele vai voltar devagar antes de ele picar. E se não fizer isso, se ele se segurar aqui, eu compro mais alto, não tem problema. Está se segurando mesmo nos 81, né? 80, 81. Agora vamos. Eu tenho que esperar ele me dar alguma coisa mais concreto aqui.
aqui mesmo. A gente pode ver aqui tem subiram, né, compraram, houve comprador 84, 85 rapidamente, mas rapidamente nos 85 e 85 e 50 tem vendedores. Então um recuo ainda é possível. Agora, se ele fizer mais uma barra e voltar a cair, aí no topo mais baixo, nesse caso já deixa de ser uma compra. Então, estou retirando a minha compra porque se ele recuar mesmo até aqui, agora é uma falha na compra. Essa falha na compra é importante, né? Subiu forte aqui. Essa falha na compra não é um bom sinal para a compra. Pode de repente voltar a ser um sinal de venda e não um sinal de compra. Estamos sem volatilidade, né? Se a gente pegar essa base com esse topo aqui, deixa eu ver, são 14 pontos, né? O que atualmente para o dólar é nada. Isso em meia hora. E o volume está bem baixo também. Então está caindo, como eu tinha previsto. Agora a grande pergunta é se ele vai perder esse fundo ou não. Essa aqui para mim é um sinal de venda, né? Essa falha na compra aqui, temos aqui, é um sinal de venda e não de compra. É possível que faça mais uma, duas barras aqui para baixo. Agora, novamente, vender aqui é sair estúpido. Uma aposta para venda é sair aqui no topo. Mas é completamente contra a tendência. Portanto, é bem perigoso. É contra a tendência na região de suporte. Aqui nós temos, vamos ver que ontem, aqui foi uma região de resistência, portanto hoje é uma região de suporte. Agora eles perderam esse fundo. O que seria interessante é essa venda falhar. Chegar no 73, por exemplo, chegou a... quase aqui, né? Chegou a quanto aqui? 73. Então se falhar é uma compra. Então, eu vou colocar uma compra aqui, 76, R$ 75. Pronto, estou comprando e vou colocar um stop aqui. Estou partindo do princípio que essa venda está falhando, ok? Da mesma forma que a compra falhou aqui, para mim a venda está falhando, ou seja, estão comprando nos 76, 77, a gente pode ver aqui. Mas, bom, isso é... Vamos ver o que vai acontecer agora. Que eles vão... Se é mesmo isso, se
para enganar o povo. Ela está acelerando um pouco. 77, 78, eles rebatem 78,50, rebate 77, 78. Acho que tem uma resistência aqui a 86. Né? Esse volume de negociação grande aqui. Aí você é estopado. Não estão conseguindo levantar o preço. Ela vai para baixo mesmo. Sem volume é complicado, não tem volume nenhum, a gente pode ver. Então, essa reação que teve agora é boa. Vamos ver se consolida. Teria que subir e romper esse topo aqui. Pronto, foi estopado. Então vou esperar porque não estou em fase. A gente vê que eles negociaram muito no 78 aqui, igual ao 86. Mas ainda pode ser um fundo. Vamos ver. Por enquanto está corrigindo. Então é isso. Se foram me buscar, né, me estopar, está repicando. Vou esperar essa consolidação inverter aqui. Mas para mim aqui no fundo. É no fundo. Coloquei uma nova compra a 77,50. Vamos ver se pegam. Aquele que eles vão, do jeito que está, vão empurrar para baixo. R$77,50. Pronto. Pegaram de novo. Caramba. Será que eles vão tentar novamente ir abaixo dessa mínima aí? Está sem volume, esse que é o problema. Estou com estou colocado 70,50. Vamos ver. Para mim é uma consolidação e é uma falha na venda e deve subir, mas está complicado por falta de volume. Como ainda não são 10 horas, então é um pouco complicado. Mas acho que ele vai subir. Aqui está dando a impressão mesmo que está rompendo os 81, acho que pelo menos até 86 ele vai.
Então nós podemos ver que aqui ele está fazendo uma... Aqui está fazendo isso, portanto eu posso trazer o meu stop aqui, porque se perder esse fundo aqui, sai uma inversão de tendência, novamente, nesse gráfico aqui. Estamos com essa LTB, ele tem que romper essa LTB para realmente pegar a alta. Então posso trazer o meu stop aqui, que é um pouquinho mais confortável, inclusive aqui. Mas está complicado porque ele está... o mais sensato mesmo é deixar aqui embaixo, que está meio maluco por falta de volume. Pronto, rompeu os 81, o que já deixa mais confortável, e tem que romper os 87,50 agora. Aí sim ele vai provavelmente voltar até o topo aqui. Eu vou colocar a minha venda aqui a 94, 95. Ah, tá complicado, né? Eles vão brincar assim, eles vão é uma consolidação. Para mim é uma consolidação, eles não vão... Podem voltar até aqui, nessa brincadeira. Porque não pode perder essa mínima. Mas ele pode voltar aqui, é o que eles estão fazendo. É a abertura do mercado do Ibovespa que vai decidir, né? Porque o mini índice está tentando repicar. Se o mini índice repica, o dólar vai cair. Então, são 58, daqui 2, 3 minutos teremos uma decisão mais clara. O que vai ser interessante é ver o que vai acontecer com esse... Ah, bom, já retiraram. Tinha pacote de venda, 200, 300 contratos aqui. No mini... no 150 ainda. Vamos ver se eles vão comer isso. Ah, estão querendo vender aqui. Mas a agressão é compradora agora, vamos ver. Deve subir. Por enquanto está claramente comprador. Então tem muita gente que tenta vender aqui, que vão ter que estopar 100 contratos na compra aqui, 40, 20... Vamos ver o que vai acontecer. Pode fazer mais uma volta para cá, não está subindo, mas enquanto não romper essa máxima aqui, romper com força, romper para valer, não tem nada a ganho. Tem cara de consolidação para alta, né? Uma cara bonita, mas nada está garantido. Eu acredito que só vai mesmo se decidir para alta quando o índice futuro se decidir para baixo, que ainda não está acontecendo. O índice futuro está começando a corrigir um pouquinho mais forte, tinha chegado a 470, 41.480. Ele chegou a 465 e já caiu a 400, está caindo a 400, até que perder esse fundo aí, perder os 300 na verdade. Bem complicadinho, hein? Ainda acredito na alta, mas está fraca essa alta.
Aí já o índice futuro já caiu a 330, 325. Se ele perder os 300 e voltar a cair forte, aí a gente acredita que pelo menos até esse topo a gente volta aqui no down. Agora está fraco, tanto no índice, agora o índice está carregando mais para baixo. Então aqui a gente, de repente, o volume está melhorando. Então vamos ver se vai acontecer mesmo. Está subindo e precisa romper os 87. R$ 87,50. Rompendo os 87,50 com força, não é do jeito que está fazendo agora. Fazendo isso, ele vai estopar o pessoal que vendeu aqui e ele provavelmente pode esticar até o topo. O perigo é, se ele não conseguir romper aqui, acontecer o contrário. Quem estiver comprado, estopar e aí sair uma queda forte. O índice futuro voltou a cair, né? Está 280, mas ele pode parar por aí. O que quer dizer que se parar por aí e picar, aqui a gente vai provavelmente fazer mais uma correção, mais uma bola para baixo. Aí eu vou mostrar aqui do que estou falando aqui no mini índice. No mini índice a gente vê ele. Então, o VC Gapa ficou de lado, subiu de 175 a 465 e caiu a 280. Aqui ele precisa perder esse fundo aqui, confirmar essa queda, que parece que ele está querendo fazer, mas não está garantido, para provavelmente o dólar estourar para cima. Estourar para cima. O pessoal está se perguntando, né? Mas será que o mercado interno vai acompanhar o mercado externo ou não? Essa é a grande pergunta do dia. Se acompanhar, o dólar deve subir. Pronto, rompeu os 87,50. Para saber se ele vai até os meus 95. Vamos ver. É isso porque o dólar futuro rompeu, perdeu, ele está 265. Perdeu esse fundo e provavelmente vai querer perder esse fundo também. A gente pode ver que aqui ele está 87,50, não está. Ele foi e voltou. Né? 83, ele precisa fechar acima de 90, 90 para fazer mais uma barra de alta aqui. São barras de 7 pontos. Como essa fechou a 83, fechamento 83, portanto ele precisa fechar aqui a 90 para que eu tenha mais uma barra. Mais uma barra quer dizer alta, né? Eu acho que nesse caso ele pode ir até os 95. 89, 50, 90, pronto. A barra está fechada. E se ele atingir os 95, fechar o meu trade a 95, eu vou parar por aqui mesmo. 93, 93.
Acho que eu vou colocar 94, 92, 93, 13,50. Por meio ponto, não quero perder isso. Fechar 93, ponto. Fechei 93, gente. Porque ele provavelmente vai fazer um recuo. E agora estou em uma situação mais confortável do que eu estava. Vou cancelar meu stop cancelado, operação fechada. Então, o meu objetivo é fazer 10 pontos livres, hein? Com 2 contratos, são R$200, e estou com somente 176, eu vou mostrar aqui, 195 de resultado bruto, 176 de resultado líquido. Portanto, vou esperar, ver se consigo fazer mais um trade sem muito risco, um 13, 4 pontos, né, para completar o dia. Mas se não, eu não vou forçar. Ou seja, do jeito que já estou satisfeito, né? Se der a oportunidade de completar, eu completo. Se não, eu fico com esse resultado mesmo para o dia. Vamos ver que é um dia complicado, né? Vocês acompanharam. É um dia onde tem que ter muita paciência. Num dia como esse é fácil perder dinheiro. A dificuldade do mercado hoje se deve ao fato que lá fora está caindo forte, né? E a princípio a lógica seria que aqui a gente possa cair com força também. O problema é que vocês podem ver aqui o índice futuro, mas o Ibovespa deve ser a mesma coisa. Nós estamos muito afastados das médias, né? Muito afastados do mercado. Então, ele pode dar mais uma esticada hoje, por exemplo, romper e voltar, né? Aqui nós temos um fundo antigo, bem antigo, mas bem antigo mesmo. Não sei de quando ele é, acho que pode ser de 2008 mesmo. No fundo, 2004, 2003. Alguma coisa está errada aqui. Porque pela correção, tem que ver a gente tem que, não dá para analisar pelo índice futuro, tem que analisar pelo Ibovespa. Mas de toda maneira, dá para ver que o mercado está muito esticado. Então, a lógica seria eles repicar hoje. Se repicar, não faz sentido o dólar subir. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Porque quando repica, os gringos compram, são compradores, e para isso eles têm que vender dólares. Então a gente vai dar uma olhada no Ibov, para ver de que pé está. Está muito afastado, muito afastado. Então, como está muito afastado, vamos ver qual é o último fundo que ele fez, ao que corresponde esse fundo. Estamos falando em 2008, é isso? 2008, 2009. Então está muito, muito afastado. A lógica seria ele repicar, mas bom. Repicar sem interromper a queda. Eu estou dizendo repicar como fez aqui, por exemplo, aqui. Né? Repicar dentro da queda. A gente vê aqui que ele está muito longe. Ele pode repicar para fazer uma nova queda amanhã, por exemplo. Então, vamos esperar. Aparentemente o dólar está consolidando nos 90, talvez seja uma compra. Vamos ver. Pode ter feito uma nova compra nos 90 aqui, para vender nos 93, aí eu ia fechar o meu dia. Mas bom, paciência. Vamos ver o que vai acontecer, mas pelo jeito vai subir mesmo. Ele está subindo mesmo, uma pena. É aquele negócio, nunca se sabe, né? De repente ele volta, faz mais uma barra vermelha aqui e volta para baixo.
Então, um mercado como esse é meio que imprevisível, então é melhor segurar o lucro, como eu fiz aqui, mas aqui eu podia ter feito um scalp, tipo 90, 93, 90, 94, alguma coisa assim. Então ele fez mais uma barra aqui, chegou no topo, chegou quase na máxima do dia e já está recuando. Mas eu acredito que ele vai subir se o índice futuro voltar a cair, continuar a cair. Agora um comentário. Vender aqui, isso é aposta, tá? É pura aposta. Tá? É possível que ele esteja fazendo, por exemplo, um topo duplo para vir aqui. Isso eu não estou dizendo. Mas que a aposta é aposta, não tem nada que mostra que ele vai para baixo. Né? Tudo indica tendência de alta, claro. Né? Então, vender aqui contra uma tendência dessa, acho aposta. Quem faz isso está somente apostando, está em Las Vegas, não está fazendo trade. Está rompendo a máxima, rompeu a máxima. Agora, para comprar é só esperar voltar. O problema é que agora, rompendo essa máxima, provavelmente ele vai romper o topo aqui. Agora, se romper e falhar o rompimento, né, o break-up, ele vai até 108, 106 e volta, é uma falha na compra feia, porque é uma falha num topo. Então aí saiu um topo duplo em 60 minutos. Então saiu aí sim a gente pode pensar numa venda. Mas por enquanto não é sinal de venda não. Ele tem que romper o rompimento falhar. Ou então, se ele voltar aqui, né? Aqui é um topo. Se essa compra, esse rompimento falhar e voltar a cair, aí a gente pode pelo menos fazer um scalp aqui. Mas tem que confirmar uma falha. Para confirmar uma falha, tem que perder essa mínima aqui. Ou seja, perder aqui. Voltar e perder essa. Aí sim, a gente pode considerar que é uma falha de compra. E falha no rompimento é uma boa venda. Então, continuando a análise, a gente vê que aqui o índice futuro está falhando na venda. Está falhando na venda. Se ele voltar, o que eu acho que ele vai fazer, que ele voltar a subir, vai picar hoje, aqui a gente vai cair. O contrário seria muito insano. Então, por enquanto, vamos ver que é uma falha no rompimento de topo do dia. Se confirmar, é venda. Pelo menos ele volta no fundo aqui, o mais baixo. A venda no índice futuro está falhando, ele vai repicar. Está muito claro. Pode repicar uns 600, 700 pontos, talvez mais. Portanto, aqui eu imagino que ele vai voltar aqui e talvez fechar o gap. A impressão que eu tenho é esta, por enquanto. Agora aqui para vender, eu estaria mais confortável se ele viesse até aqui, viesse até essa mínima, fizer um topo mais baixo nesse gráfico, ou seja, voltar aqui nos 95, aí sair uma venda. 95, 96 aqui, fazer um topo e voltar a cair. Aí daí provavelmente para pegar mais 10 pontos. No índice futuro, no mini índice, a gente pode ver aqui que ele veio, então 9, ele deu um pequeno repique de uns 200 pontos, caiu aqui, tentou perder a mínima do dia, não conseguiu, ou seja, falhou a venda e está repicando, ou seja, a compra adequada teria sido aqui nos 230, com stop a 180.
não precisa chegar até aqui, a 180. Uma compra a 230 e o objetivo é longe, porque estamos aqui, então saia para subir até os 800, 900, até aqui mais ou menos, né? Aqui nós temos uma base a 42.065, portanto 800 pontos, 800 a 900 pontos aqui. Ok, já veio buscar essa mínima aqui, então eu vou esperar um repique. Eu prefiro trabalhar o dólar porque ele é mais volátil atualmente, tá? Nem sempre é do que o mini índice, tá? Porque a pergunta é por que você não compra no mini índice? Porque não estou a fim de ficar o dia inteiro na frente da minha tela, tá? Eu quero fazer mais 2, 3 pontos, 5 pontos se possível e cair fora. Eu tenho outra coisa para fazer na vida. Atualmente a volatilidade do dólar é melhor do que do mini índice, né? Vocês viram, desde hoje de manhã subiu 200 pontos, caiu 200 pontos. Dá 4 pontos no 200, dá 8 pontos do dólar, enquanto que o dólar caiu 25 pontos e subiu 50 pontos. Sai a 2.500 pontos do mini índice. Então é mais fácil trabalhar o dólar do que o mini índice. Só por isso que estou me concentrando mais no dólar do que no índice. Normalmente os três são mais curtos, o que não é verdade hoje, né? Mas os outros dias geralmente os trades são mais rápidos, é mais fácil fazer 10, 15 pontos rapidamente. Gente, o mercado está muito devagar, está muito fraco, muito fraco. Acho que eu vou parar por aí mesmo, porque realmente está devagar demais. Devagar demais. Olha, gente, só teve movimento mesmo para variar durante 20 minutos. Essas duas barras, 3 barras aqui. Bom, já chego para por aqui. Não vou ficar. Cada dia é um dia, amanhã terá mais. Mas hoje está muito fraco mesmo. Não vou ficar aqui na frente da tela esperando as coisas acontecerem, é pura perda de tempo. Então eu desejo a vocês um bom final de dia, bons trades. Resumindo, eu fiz 3 trades, eu vou mostrar aqui. 3 trades, 2 negativos, um de 1,75, um de 4, um trade positivo de 15,5 pontos, que me dá um resultado de bruto de R$195, líquido, com 2 contratos, né? O líquido 176,20. Então é isso, tá? Um bom final de dia para vocês e até amanhã.